Outro jogador também que eu vi alguns de vocês se perguntando, o Renato Júnior, atleta de 23 anos de idade. Alguns me perguntaram se ele ainda era do Goiás, se tinha alguma coisa, e não, tá? Na época ele estava emprestado pelo Água Santa. O Goiás tem mais ou menos aí 0,5% de uma venda futura do Renato Júnior por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Os clubes que o jogador passa dos 16 aos 23 anos de idade. Então, assim, até vendo isso aqui agora, o Goiás vai receber uma quantia, né, pelo Renato Júnior. Na época que ele estava aqui no clube, foi em 2022, ele completou, né, o seu aniversário já no Goiás e acabou se transferindo agora para o futebol dos Emirados Árabes. Ele foi para o Al Wasl, né, ele foi comprado por 1,5 milhão de euros. Então, uma informação importante. Deve pintar uma quantia também em relação ao Renato Júnior nos cofres do Goiás. Mesmo sendo empréstimo, existe esse mecanismo de solidariedade. Não é um jogador que eu gostaria de rever aqui não, mas dentro das suas limitações, foi um reserva ali em 2022, ajudava entrando no segundo tempo, mas não deixou saudades. Ele estava por último no Viborg, esse clube da Dinamarca, 6 gols marcados e 4 assistências. Acredito que tomaram a decisão de sair da Dinamarca, né? Um país como esse não deve ser fácil, mas por uma boa quantia financeira, acho que dá para aceitar, e convenhamos também, morar em Dubai não deve ser ruim não. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação a esse assunto. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, confira nossos patrocinadores, o link na descrição do vídeo, como a Alternativa Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, onde você encontra bikes Aro 29 por apenas R$ 899,90 em até 12 vezes sem juros, com juros, né, de R$ 86,00, tendo o desconto nos pagamentos à vista. Vou deixar o link também na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o volante Juninho, que teve uma boa passagem pelo Goiás na temporada passada. Foram 44 aparições, 5 gols marcados e 2 assistências. O jogador que fez a Série B intercalou entre titular e reserva, mas naquela reta final, com Wagner Mancini, foi titular, assim também junto com o Brenner Herculano, Paulo Baia, alguns jogadores que conseguiram se recuperar dentro daquela sequência de 8 vitórias consecutivas, né? Infelizmente, que não foram suficientes, né? Olhando agora, né, em retrospectiva, é algo assim até inacreditável, né, de se pensar, como que dos 10 últimos jogos, o Goiás, que venceu 9, empatou um e perdeu outro, não subiu para a Série A. Enfim, espero que sirva, né, de lição para a reta final deste ano também. Sobre o Juninho, ele que está hoje no Criciúma, vem fazendo uma temporada até interessante, 27 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências. Porém, na Série B, após uma contusão, vem sendo reserva, né? Ele voltou a jogar a partir do mês de junho, teve uma pequena contusão muscular, mas já está de volta. No jogo contra o Goiás, ele ficou no banco de reservas e deu uma entrevista ao jornalista Vitor Pimenta, no seu canal aqui no YouTube. Convido vocês a conhecerem também a Pimenta TV, né? Um abraço para o Vitor Pimenta, inclusive, sobre o Juninho. Ele afirmou o seguinte, ao ser perguntado sobre Goiânia, se sente saudade, e sobre um possível retorno ao Goiás. Abre aspas. Vou até deixar aqui a imagem do Goiás agora sim. Eu fiz um bom trabalho aqui, não tem coisa melhor do que você sair de um clube e saber que você deu o seu melhor e a torcida reconhecer isso. Juninho que foi aplaudido, né, bem recepcionado pelos torcedores no empate contra o Criciúma. Fiquei muito feliz com o carinho dos torcedores e tenho esse mesmo carinho pelo Goiás. Sinto saudade de Goiânia, pois gosto muito do calor. Tudo é da vontade de Deus. Se for de algum dia eu voltar, eu volto. Se não for, Deus sabe de todas as coisas, né? Deixando as portas aí abertas também o Juninho para um retorno ao Goiás. Ele que ainda é jovem, tem 24 anos de idade, acredito que nesse meio campo do Goiás seria um nome útil, principalmente naquele momento que o Juninho, que substituiu, né? Olha a coincidência aí, né? O Juninho que veio do América teve um momento de instabilidade, acho que hoje até reencontrou a sua posição, mas o Juninho, ex-Goiás, hoje no Criciúma, era um meia mais central ali de criação, de tentar um drible curto, algo que, por exemplo, o Dieguinho também fazia. Nessa temporada, antes de começar a Série B, teve uma especulação, eu não lembro aqui agora ao certo quem que colocou essa informação, tá, naquele momento, mas houve sim um interesse, uma consulta do Goiás para contar com o Juninho após o Campeonato Goiano, sem oferta, tá, sem proposta oficial, isso não aconteceu. O vínculo dele no Criciúma vai até dezembro do ano que vem, então ele ainda tem um vínculo longo
lá em Santa Catarina. E quando ele deixou o Goiás, ele saiu gratuitamente. Foi um jogador que o contrato já estava acabando, se encerrou no Goiás em dezembro de 2024 e ele se transferiu de forma gratuita. Uma coisa que eu gosto, por exemplo, das negociações do Lucas Andrino é que os contratos são maiores. Na época que o Juninho foi contratado, ainda era naquela outra gestão do Goiás, com o Luciano Patiello, o Agnello Gonçalves ainda, para a disputa do Campeonato Goiano. E essa tendência de fazer contrato somente por um ano, sem cláusula de renovação, e aí, quando você começa a arrastar demais o negócio, o jogador acaba saindo. E, em geral, o Lucas Andrino ele consegue fazer alguns negócios com vínculos de 2 anos, negócios bem amarrados, como, por exemplo, atingir metas e ter o seu vínculo automaticamente renovado. Nesse caso do Juninho, eu penso que foi um nome que fez falta, tá? Para a temporada de 2025. Ainda jovem, 24 anos de idade, você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se aceitaria um retorno do jogador, quem sabe, para o ano que vem. Por que as mães ficam desesperadas nas férias? Imagine o caos, a casa cheia e crianças correndo por todos os lados. E você, mãe, tentando manter a sanidade. Se você quer transformar esse cenário caótico em algo positivo, precisa ouvir isso agora. A verdade é que as férias pode ser um campo minado para as mães. A rotina vira de cabeça para baixo e a pressão para entreter os filhos é enorme. Mas o que ninguém te conta é que essa pode ser a oportunidade perfeita para criar laços. A sua nova bike te espera na Alternative Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, ali pertinho do Anel Viário. Além de pequenas manutenções, bikes novas e seminovas, tanto para adultos quanto também para crianças, peças e acessórios a preços acessíveis. Você pode entrar em contato também pelo WhatsApp, o 62 99509 0040 ou pelo Instagram, @Alternative Bike Shop, o link aqui embaixo também na descrição do vídeo. Beleza? Bora completar aqui então, já falei sobre o Juninho, um jogador que deixou o Goiás pelo menos pelas portas da frente, algo que não aconteceu, por exemplo, com o Everton Morelli. Vocês vão se lembrar aquela saída dele em 2023, o Goiás tinha uma opção de compra, ela seria paga, porém, simplesmente o Maringá não aceitou, queria mais, o próprio jogador, dentro da situação contratual, o Goiás ofereceu até mesmo um vínculo maior, e ele acabou ficando nesse vai, não vai, ainda pertencia ao Maringá. O Goiás acabou perdendo, entre aspas, o prazo, ficou receoso de fazer o pagamento como estava combinado e acabar perdendo o jogador de graça. Pois é, o tempo vai passando, ele jogou ali no Coritiba no ano passado, esse ano começa no Criciúma e agora está de volta ao Maringá na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí que fica aquele grande questionamento por parte do torcedor do Goiás e é verdadeiro, né? A dificuldade às vezes do jogador observar o óbvio, né? Por quê? O Morelli ele seria comprado pelo Goiás com um contrato longo. Assim, o vínculo novo dele seria de pelo menos 3 anos. Estaríamos falando aí de 2024, 25 e 26. Um salário maior do que ele recebe hoje no Maringá. E maior também do que ele recebia nos últimos meses, né, no Criciúma e no Coritiba. Compensa isso? Um jogador que estava bem, vinha de uma boa Série A, na época ainda tinha só 25 anos de idade. Poderia até mesmo ter uma negociação bem-vinda, né? Ou até mesmo uma negociação maior com algum clube do exterior ou até mesmo aqui no futebol brasileiro, agora retornando ao Maringá na Série C. Ele jogou no próprio Maringá depois que deixou o Goiás no Campeonato Paranaense do ano passado. Não conseguiu ter um bom futebol, né, das temporadas que ele teve na Série B, tanto nesse ano como também no ano passado pelo Coritiba, foi mais reserva do que titular, não conseguiu engatar uma grande sequência. Então assim, fica